Antes de começar o vídeo, peço que ajudem o canal a bater 1000 inscritos. Inscreva-se. Em uma cidade pacata, onde a tranquilidade reinava durante o dia, mas quando a noite caía, uma gangue de motoqueiros aterrorizava a população. Conhecidos como os Predadores da Noite, eles eram um grupo implacável que saía em suas motos envenenadas com o único objetivo de semear o medo e o caos por onde passassem. A líder da gangue era uma mulher chamada Ravenna, uma figura misteriosa e enigmática. Ela era uma pilota habilidosa e carismática, cujos cabelos negros e olhos penetrantes pareciam hipnotizar seus seguidores. A gangue acreditava firmemente em seu lema, e a noite é nossa, o medo é nosso aliado. Os Predadores da Noite tinham um modus operandi definido. Eles selecionavam suas vítimas aleatoriamente, preferindo alvos vulneráveis e desavisados. Agiam com uma precisão cirúrgica, roubando pertences valiosos, e em alguns casos, sequestrando indivíduos que pudessem pagar resgates exorbitantes. A gangue tinha uma rede de informantes bem estabelecida, que lhes fornecia detalhes sobre possíveis alvos. A partir dessas informações, eles escolhiam meticulosamente os melhores momentos para atacar, geralmente quando a noite estava mais escura e a cidade mais silenciosa. No entanto, nem todos na cidade se resignavam a viver sob o domínio dos Predadores da Noite. Um grupo de cidadãos corajosos e cansados do terror decidiu que era hora de lutar. Eles formaram uma resistência clandestina, conhecida como a Resistência da Aurora. A resistência era liderada por um ex-militar chamado Lucas. Ele era conhecido por sua bravura e habilidades táticas, e conseguiu unir um grupo diversificado de pessoas determinadas a enfrentar os Predadores da Noite. A resistência começou a patrulhar as ruas, procurando por pistas e montando emboscadas para os motoqueiros. Eles se escondiam em becos escuros, prontos para agir quando os predadores se aproximavam. Embora em menor número, a resistência possuía o elemento surpresa a seu favor. Uma noite, Ravenna e seus Predadores da Noite escolheram uma vítima que estava prestes a se tornar uma pessoa muito importante para a resistência. Era a irmã mais nova de Lucas, chamada Sarah. Ela havia sido sequestrada em uma emboscada e mantida em cativeiro em um local secreto. Lucas, consumido pela raiva e pelo desejo de salvar sua irmã, traçou um plano para resgatá-la. Com a ajuda de seus aliados, ele seguiu as pistas deixadas pelos predadores, levando-os a um esconderijo abandonado nas montanhas próximas. No momento crucial, a resistência atacou de surpresa, lançando-se contra os motoqueiros. Uma batalha feroz irrompeu, com motos rugindo e armas crepitando. Ravenna, habilidosa como sempre, enfrentou Lucas em um confronto épico. Mas Lucas tinha o desejo ardente de salvar sua irmã, e a determinação inabalável lhe deu forças sobre-humanas. Ele lutou com bravura e habilidade, usando sua experiência militar para superar as investidas de Ravenna. Os membros da resistência também se destacaram, combatendo os Predadores da Noite com coragem e determinação. Enquanto a batalha se desenrolava, Sarah aproveitou a oportunidade para se libertar do cativeiro. Com astúcia e agilidade, ela conseguiu se desvencilhar de seus captores e correu em direção à luta, determinada a se reunir com seu irmão. Quando Lucas avistou Sarah, seu coração se encheu de alegria e alívio. Ele redobrou seus esforços e finalmente conseguiu desarmar Ravenna, deixando-a indefesa. Com a líder da gangue rendida, os demais Predadores da Noite recuaram, percebendo que haviam sido derrotados. A cidade, que por tanto tempo viveu sob o jugo do medo, finalmente respirou aliviada. Os Predadores da Noite foram desmantelados e a resistência da Aurora emergiu vitoriosa. A população, grata pelo heroísmo de Lucas e de sua equipe, se uniu em celebração e reconhecimento.
Ravenna e os remanescentes dos Predadores da Noite foram entregues às autoridades e responsabilizados por seus crimes. A cidade começou um processo de cura e reconstrução, buscando superar os traumas deixados pela gangue. Lucas, agora um herói local, dedicou-se a ajudar as pessoas a se recuperarem dos horrores enfrentados. Ele estabeleceu um centro comunitário para oferecer apoio emocional, treinamento de autodefesa e oportunidades de trabalho para aqueles afetados pelo reinado dos Predadores da Noite. Com o tempo, a cidade se tornou um exemplo de resiliência e união. O episódio sombrio dos motoqueiros aterrorizadores ficou para trás, mas a coragem da resistência da Aurora e o espírito de luta de Lucas e seus aliados permaneceram como uma lembrança eterna. E assim, a cidade renasceu das cinzas, provando que, mesmo diante das maiores adversidades, a luz pode sempre superar a escuridão. A história dos Predadores da Noite tornou-se uma lição de perseverança, solidariedade e esperança para todos aqueles que vivenciaram os horrores e presenciaram a vitória da coragem sobre o medo. Apesar da vitória sobre os Predadores da Noite, a cidade ainda carregava os resquícios do medo que haviam espalhado. Os cidadãos não esqueceriam facilmente os atos cruéis cometidos pela gangue de motoqueiros. O toque do vento noturno nas janelas e o ronco dos motores distantes continuavam a evocar memórias aterrorizantes. A resistência da Aurora, agora reconhecida como uma força de segurança confiável, assumiu a responsabilidade de garantir a segurança da cidade. Lucas e seus aliados intensificaram suas patrulhas noturnas, trabalhando incansavelmente para reconstruir a confiança da população e dissipar o medo persistente. No entanto, rumores sobre uma nova gangue começaram a se espalhar pelas ruas. Sussurros no escuro mencionavam um grupo ainda mais perigoso e astuto do que os Predadores da Noite. Chamados de as Sombras Silenciosas, eles operavam nas sombras, sem deixar rastros. Suas ações eram tão rápidas e precisas que pareciam quase sobrenaturais. A cidade estava mais uma vez à beira do pânico. As pessoas temiam que os horrores do passado se repetissem, pois a nova gangue parecia estar um passo à frente das autoridades. Os membros da resistência da Aurora sentiram o peso do desafio iminente, mas recusaram-se a se render ao medo. Lucas convocou uma reunião de emergência e uniu suas tropas para enfrentar essa nova ameaça. Eles sabiam que, para vencer as sombras silenciosas, precisariam de estratégias mais ousadas e uma vigilância ainda mais rigorosa. Treinaram incansavelmente, aprimorando suas habilidades e planejando meticulosamente cada movimento. Enquanto isso, as sombras silenciosas continuavam a disseminar o caos e a instabilidade na cidade. Eles realizavam roubos relâmpagos, sequestros misteriosos e atos de violência impiedosos. A população vivia sob constante ameaça, sempre olhando por cima dos ombros, temendo o momento em que se tornariam as próximas vítimas. A resistência da Aurora estava decidida a restaurar a paz e a segurança. Noite após noite, eles patrulhavam as ruas, procurando por qualquer sinal das sombras silenciosas. Seguiam pistas obscuras e se infiltravam em locais perigosos, enfrentando perigos inimagináveis em sua busca pela justiça. Em uma noite tempestuosa, a resistência finalmente encontrou um esconderijo das sombras silenciosas. Era um antigo armazém abandonado, mergulhado na escuridão e no silêncio. Lucas liderou a investida, confiando em sua equipe para superar os desafios que os aguardavam. Uma batalha épica irrompeu dentro do armazém, entre a resistência da Aurora e as sombras silenciosas. Os sons de lutas desesperadas ecoavam nas paredes, enquanto a tensão se intensificava a cada momento. A escuridão do lugar parecia engolir a luz, adicionando um elemento de horror à batalha. As habilidades de combate da resistência da Aurora foram postas à prova enquanto enfrentavam os membros das sombras silenciosas,
que se moviam com uma destreza assustadora. Cada movimento era calculado e preciso, tornando-os um inimigo formidável. Lucas, guiado por sua determinação inabalável, enfrentou o líder das sombras silenciosas em um combate feroz. Os golpes trocados eram rápidos e mortais, cada um lutando com uma habilidade impressionante. Era um duelo de vontades, onde o medo tentava se sobrepor à coragem. Enquanto a batalha se desenrolava, um raio cortou o céu noturno, iluminando momentaneamente o interior do armazém. Nesse instante, Lucas percebeu uma abertura na defesa do líder das sombras silenciosas. Com um movimento rápido e decisivo, ele conseguiu desarmá-lo e imobilizá-lo. O restante da resistência, energizada pela liderança de Lucas, redobrou seus esforços. Lutaram com destemor e determinação, não permitindo que o medo tomasse conta de suas mentes. Um a um, os membros das sombras silenciosas foram derrotados e rendidos. Com a ameaça neutralizada, a cidade finalmente começou a respirar aliviada mais uma vez. A resistência da Aurora emergiu vitoriosa, mostrando que a união e a coragem são poderosas armas contra o medo. A partir desse dia, a resistência se tornou uma força ainda mais forte e unida. Eles continuaram a proteger a cidade, permanecendo vigilantes contra qualquer sinal de perigo. A comunidade, embora marcada pelas experiências traumáticas, encontrou força em sua resiliência e no conhecimento de que eles poderiam superar qualquer desafio que surgisse. À medida que os dias se transformavam em semanas e semanas em meses, as memórias das gangues de motoqueiros que aterrorizavam a cidade começaram a desvanecer. O medo que antes dominava as ruas foi substituído por uma determinação renovada em construir um futuro melhor. A resistência da Aurora, liderada por Lucas, tornou-se um símbolo de esperança e inspiração para a comunidade. Eles trabalharam incansavelmente para ajudar as vítimas a se recuperarem, organizando eventos de apoio e programas de segurança comunitária. Embora o medo nunca possa ser completamente erradicado, a cidade aprendeu que a coragem e a união são poderosas armas para enfrentar os horrores da noite. E, juntos, eles se mantiveram firmes, prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro reservasse. Inscreva-se no canal. Isto nos ajuda a criar mais conteúdos como este.